A história de Mata de São João, os primeiros episódios registrados da história do Brasil. Todos os direitos reservados à editora. Idealização e supervisão, Marcos de Souza Medeiros. Revisão, Aurélio Schomer. Ilustração, Mônica Brito. Texto, Edgar Otalício da Silva Oliveira. Produção editorial, impressão e acabamento, JM e editora LTDA. As terras pertencentes ao atual município de Mata de São João eram habitadas por índios tupinambás. Eles viviam da caça, da pesca e de práticas agrícolas. Colhiam frutos e cultivavam a pimenta, a batata doce, o caju, o feijão, o tabaco e a mandioca. Sabiam produzir farinha e beiju. Usavam a gamela, a talha, o pote e a moringa de barro. Os tupinambás moravam em aldeias, chamadas tabas, protegidas por uma cerca chamada caiçara. Dentro da aldeia, construíam barracas chamadas ocas, onde viviam até 100 pessoas, dormindo em redes feitas de fios de algodão. No centro da aldeia, havia uma praça chamada Ocara. Nela eram realizadas as festas e reuniões. O chefe de cada tribo era chamado Morubixaba. O líder religioso, pajé, curava os doentes e mantinha contato com os espíritos e divindades. Acreditavam em Tupã, criador das tempestades, que se manifestava através do trovão. Havia também Jaci, a lua, Guaraci, o sol, Caipora ou Curupira, deus da floresta, e Anhangá, deus do mal. Suas armas eram a flecha e arco, a lança, o tacape, o machado e facas de pedra. O arco tupinambá era semicircular, feito de madeira vermelha, dura e lisa. As flechas também eram de madeira resistente, mas com pontas de osso, lasca de bambu, dente de tubarão e cauda de areia. Produziam também canoas, cestos, objetos de cerâmica, colares e braceletes. Andavam nus e pintavam o corpo com a tinta de urucu e genipapo. Derrubavam e queimavam a mata para abrir espaço às suas plantações. A cada 3 ou 4 anos, migravam em busca de novas terras. A história de Mata de São João está ligada aos primeiros episódios registrados da história do Brasil. No ano provável de 1510, chega ao Brasil o aventureiro Diogo Álvares, chamado Caramuru pelos índios. Após conquistar a confiança dos índios, Caramuru se instala na península que viria a ser chamada Salvador e também no porto natural denominado Tatuapara. Tatuapara significa tatu-bola, mamífero desdentado. Garcia Dávila recebeu em Sesmaria as terras que vão de Itapuã até o Rio Real. Ele transformou Tatuapara numa pequena vila, aproveitando o atracadouro natural, e começou a implantar a estrutura de defesa contra ataques de tribos inimigas e estrangeiros. Com a ajuda de índios aliados, em 1551, Garcia Dávila começou a erguer uma torre de vigia. A torre marcaria os domínios da depois chamada Casa da Torre, de vastas terras com plantações e gado bovino. A Torre de Tatuapara transformou-se num ponto de vigilância de navios inimigos que se aproximassem de Salvador. O aviso para a capital era dado através de sinais luminosos e de fogueiras em pontos estratégicos. Durante a construção da cidade de Salvador, Tatuapara fornecia farinha de mandioca, milho, feijão, algodão, pimenta e porcos para a alimentação das tropas e habitantes da nova cidade. Um neto de Caramuru e Catarina, Diogo Dias, casou-se com a filha de Garcia Dávila, Isabel. Do matrimônio nasceu Francisco Dias Dávila Caramuru, o segundo senhor da Casa da Torre. Nas proximidades da feira de Capuame, fundada por Francisco Dias Dávila, surge uma localidade chamada São João, depois Arraial do Bonfim da Mata, hoje sede do município de Mata de São João. A Casa da Torre tornou-se um verdadeiro império territorial, com terras em vastas partes do Nordeste brasileiro. Já em 1600, a Casa da Torre de Tatuapara possuía em suas terras, ocupadas por mamelucos e índios aliados, currais de gado
estaleiros, plantações e fábrica de óleo de baleia. Garcia Dávila faleceu em 1609, aos 81 anos de idade, deixando seu império em testamento para o neto Francisco Dias Dávila Caramuru, filho legítimo de Isabel Dávila. Com a ocupação de Salvador pelos holandeses, em 1624, a Casa da Torre de Tatuapara, com seu porto, passou a ser ponto de residência dos luso-brasileiros. Para combater os holandeses, chega ao Brasil uma esquadra com 52 navios espanhóis, abastecidos no porto de Tatuapara. Francisco Dias Dávila Caramuru consolida e desenvolve as indústrias iniciadas por seu avô: óleo de baleia, a olaria, produzindo telhas, tijolos, potes e pratos de barro, processamento de fibra vegetal e um estaleiro que fornecia saveiros para Salvador e todo o recôncavo. A povoação possuía também currais, uma casa de farinha e uma escola para as crianças. Em 1641, faleceu Francisco Dias Dávila Caramuru. Seu filho, Garcia Dávila II, assume o título de senhor da torre e de capitão-mor de ordenanças, milícias, aos 19 anos de idade. Após participação decisiva na guerra contra os holandeses, que dominaram Pernambuco, entre 1630 e 1654, as terras da Casa da Torre alargaram-se até o Piauí. Em 1675, morre Garcia II, assumindo seu lugar o filho Francisco Dias Dávila II. Francisco administrou o império da Casa da Torre com competência e expandiu as terras ao total de 300 mil quilômetros quadrados, com rebanho estimado em 1 milhão de cabeças de gado bovino. Implacável, com a ajuda de missionários, índios e mamelucos, Francisco Dias Dávila II levou guerra aos inimigos tapuias dos sertões. Em 1694, com a morte de Francisco II, assume Garcia Dávila III, contando 10 anos de idade, sob a tutela da mãe, Leonor Pereira, e da avó, Catarina Fogaça. As duas passaram a ser conhecidas como Mulheres da Torre. Garcia Dávila III atinge a maioridade e a administração plena do vasto patrimônio da Casa da Torre em 1704. Morre em 1734, no auge do Império, legando ao filho, Francisco Dias Dávila III, todos seus muitos títulos e posses. Ao longo dos séculos 17 e 18, portugueses e africanos chegaram aos milhões ao Brasil, demandando novas terras, fundando vilas e povoados. Na segunda metade do século XVIII, os Ávila perdem muitas terras para poceiros e arrendatários. Em 1805, morre o último herdeiro varão da Casa da Torre, Garcia Dávila Pereira de Aragão, passando o poder à sobrinha, Ana Maria de São José e Aragão. Em 1808, as terras do Piauí e da Paraíba estavam perdidas, isso com o apoio das autoridades locais, inclusive as judiciárias, que faziam vistas grossas às invasões e ocupações ilícitas no patrimônio da Torre de Tatuapara. Em 1815, o patrimônio da torre ainda contava com 348 fazendas. Morrendo Ana Maria, assume o comando da Casa da Torre seu filho, Antônio Joaquim Pires de Carvalho Albuquerque, último senhor do Império sediado em Tatuapara. Durante a Guerra pela Independência na Bahia, a participação da Casa da Torre foi decisiva pelo boicote de alimentos a Salvador, deixando sem abastecimento as tropas de Madeira de Melo. Também seus homens, incluindo os índios do povoado do Castelo da Torre, participaram diretamente das batalhas da guerra. Como recompensa, Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque recebeu de Dom Pedro I, ainda em 1822, o título de barão, depois visconde, da Torre de Garcia Dávila. O irmão mais novo de Antônio, Francisco Elesbão, foi eleito barão de Jaguaripe em 1824. Outro irmão, Joaquim, é o visconde de Pirajá. Em 1852, a Casa da Torre extinguiu-se, restando abandonado o castelo de Tatuapara. Antes, em 14 de abril de 1846, emancipou-se o município de Mata de São João. Em 2010, encontramos
uma população de 40.183 habitantes, com uma extensão de 633.198 km². Mata de São João possui maravilhosa costa, coberta de coqueiros ao longo de 28 quilômetros de litoral, servida de excelentes hotéis.